conferência está sendo realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura Municipal. Este ano, devido à pandemia, estamos no desafio de realizar a Conferência Municipal de forma híbrida. A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social, o qual está sendo realizado em 2 etapas. No dia 10 de agosto, com grupos de trabalhos para elaboração e aprovação das propostas, leitura e aprovação do regime interno e escolha dos delegados. Na data de hoje, estamos dando sequência com a fala do excelentíssimo senhor Aristeu Pereira Nantes, prefeito municipal, a senhora Ana Paula de Andrade Marques, secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, e a senhora Leila Aparecida de Souza Santos, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Bom dia a todos. Aqui estamos participando da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, aqui do nosso município, Glória de Dourados, E hoje a apresentação das propostas, das oficinas que a gente teve, no dia 10, Participaram as nossas entidades, apesar da pandemia, que é em número restrito, Participou aqui o Conselho Municipal de Assistência, a PAI, Nosso Lar do Idoso, a Câmara Municipal, as secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Sustentável, Então, essa 12ª conferência com o tema Direito do Povo e Dever do Estado em financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Então, é importante aí toda a comunidade participando, para que entenda os fundamentos da assistência social, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, os deveres e obrigações. Então, é um bom trabalho realizado e que venha trazer mais assistência ao nosso povo. Então, o município está empenhado em fazer um bom trabalho e a nossa comunidade participando para que seja cada vez mais efetivo o recurso que é empenhado, que cada vez é menos recurso e a gente tem que fazer mais com menos. Então, hoje tem a apresentação do trabalho que foi realizado, e quero aqui desejar um bom trabalho a todos que participaram e agradecer por essa participação. Um grande abraço a todos e que a gente tenha bons resultados dessa conferência. Muito obrigado. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula de Andrade, sou assistente social de formação. Estou secretária de assistência social em Glória de Dourados. Estamos aqui hoje para falar da Conferência Municipal de Assistência Social. Estamos aqui hoje para falar da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. As conferências municipais desse ano têm o tema Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as dificuldades e garantir a proteção social. As conferências desse ano aconteceram de forma híbrida, onde as propostas foram realizadas e deliberadas em plenários divididas por eixos, com um número reduzido de participantes, mas com uma grande representatividade, onde tivemos a participação da sociedade civil, trabalhadores da área, órgãos públicos, entidades, vereadores, polícia militar. Foi uma manhã muito produtiva, com diálogos e avaliações. Deixo aqui meu agradecimento à presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Leila Aparecida, ao prefeito municipal Aristeu Pereira Nantes e à primeira-dama Irene pelo apoio e participação,
e a toda a equipe da assistência social pela organização e realização desse evento. Sem vocês, não teria acontecido. Meu muito obrigada a todas e uma boa conferência. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos em tempo difícil onde precisamos aprendermos novas formas de nos relacionarmos e fazer acontecer algumas ações que não podem de maneira alguma deixar de se realizar, dentre elas a Conferência Municipal da Assistência Social. As conferências têm caráter deliberativo, isto é, o que ela define e tem extrema relevância pública e deve ser considerada pelos gestores das políticas e pela sociedade brasileira, cabendo aos conselhos estimular e fiscalizar o cumprimento de suas deliberações. É neste intuito que estamos realizando a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Glória de Dourados. Objetivo: fortalecer um espaço de diálogo voltado para a nossa realidade, buscando fortalecer o nosso compromisso com a democracia e as gestões participativas. Desejamos a todos os participantes uma excelente conferência que neste momento possa realmente ser um espaço efetivo de participação e controle social, de conquista e de direito. Declaro aberta a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social de Glória de Dourados. Minha saudação a todas as pessoas, aos gestores, aos trabalhadores, aos usuários e à rede complementar de assistência social formada por entidades que a gente chama não governo, mas que terminam sendo públicas pelo seu fazer diário, pela luta na garantia dos direitos da população brasileira. Nós estamos nesse primeiro encontro, é a primeira fala de abertura de um material que é para as conferências municipais. E a conferência, nós sabemos, nessa nossa caminhada da assistência social, que é o ponto alto, nós sempre consideramos, primeiro, uma festa da cidadania, o encontro das pessoas, dos programas, projetos, dos serviços, dos campos, né, de luta nosso, das entidades, dos movimentos populares, sociais, organizados, das pessoas e das famílias que procuram os serviços dos CRAS, dos CREAS, do Centro POP, e tudo que nós temos do aparato da arquitetura que desenhamos nesses anos para garantir direitos socioassistenciais à população. E a nossa conferência desse ano ele está dentro de um contexto histórico. E nós temos que fazer algumas leituras. Eu até digo que o tema da nossa conferência, assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, ele é como que um credo, né? Eu creio. Na verdade, ele é afirmativo dentro de um momento que nós vivemos, novamente, como a assistência social sempre foi, nós temos avanços e nós temos desafios, que são as marcas desse tempo, e que são levados, né, pela questão política, pela questão econômica e também muito agravado pela questão da pandemia. Nas últimas décadas, todos nós que estamos, as pessoas aqui reunidos, em todo o Mato Grosso do Sul, em cada cidade, nós, nas últimas décadas, fizemos um grande salto conceitual, eu sempre chamo de patamar civilizatório, que é o reconhecimento da assistência social como uma política pública de direito. Sair daquela visão do favor, da caridade e vir para o campo do direito.
E é interessante porque a assistência social ela é simultaneamente também garantidora desses direitos. Isso se dá impulsionado por alguns aspectos. Primeiro, o avanço do ordenamento jurídico, né, brasileiro. E o que é o ordenamento jurídico? Os costumes, né, que a gente fala que é o direito consuetudinário, que é costume, que ele é transformado em lei e regra para toda a sociedade. E aí, quando nós percebemos, né, e é palavra antiga, aquela coisa do tapinha não dói, que dói sim, né, que a vulnerabilidade num país como o nosso, rico, pessoas passarem fome, pessoas não serem abrigadas, ele diz o quê? Um lugar de entendimento, de vivência, mas também de patamar civilizatório. O reconhecimento do papel do Estado na provisão da proteção social não contributiva. Então, não tem aquela coisa, vai receber um provimento, né, de algum serviço, benefício, e vai ter que prestar uma contraprestação de serviço. Né? Vai limpar o colégio. Uma vez eu me lembro que um governador, né, queria que vai receber o recurso e as mães vão limpar o colégio no final de semana. Isso não existe. Né? E também nós colocaríamos aí, né, desses aspectos, a própria questão da emergência de situações que foram exigindo da política essa evolução. Né? É natural, a política ela é viva na nossa história e viva com a própria história que fazemos parte. Ela não é uma ficção legal, né? Ela é organizada a partir da vida. Eu até acho que a grande dificuldade que nós temos com a assistência social nesse tempo todo, que não caiu no sabor do povo, em termos de entender de fato o que é assistência social, visibilidade em termos de lutar, porque se fecha uma escola, a população quebra tudo. Se falta médico no hospital, o prefeito cai. A assistência social fica com o CRAS fechado 1 ano e ninguém fala nada. Porque ninguém entendeu muito bem ainda, porque o nosso linguajar é muito altaneiro. Né? Eu vejo, só pela questão aqui dos enunciados, os eixos, né? Eu digo assim, a conferência vai ser traduzir o que está escrito ali, em coisa pequena para poder a população entender. Entendeu? Aí nós podemos fazer... Porque é isso, a vida tem que vir da rua. E nós transformamos em palavras que nem eu, às vezes, consigo entender. Né? Ou muito elevado o entendimento, ou muito... Não quero falar acadêmico, porque fica parecendo que a gente está atacando a academia. Mas a vida, ela se dá na rua, no bairro, no linguajar, na cor, na cultura, no nós vai, nós vem do povo. Se eu não conseguir traduzir isso, fica muito difícil. E também, todo esse processo é influenciado pelas lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil, né? Que ancorou, né? Ou seja, ancorado na participação social. E isso que nós podemos dizer que o grande, né, lapso que nós temos aqui, o nosso calcanhar de Aquiles, é justamente a participação popular. Nós não ganhamos ainda o imaginário da população para quando a gente dá um grito, todo mundo está junto. Eu sempre conto aquela historieta, né? Eu faço uma alusão aqui, com um comparativo com aquela coisa, um acidente de carro. Cantar o pneu aqui, todo mundo vai sair para ver o que aconteceu. Por quê? Algo importante aconteceu ali. Célebre é do latim, que quer dizer marcas de pé. Alguma coisa aconteceu que juntou gente. Lugar que não tem gente, conferência sem gente, festa que a gente faz que não aparece ninguém, alguma coisa está errada. A nossa política, ela sofre um pouco disso. Nós vamos, mas muito não naquela coisa espontânea daqueles que estão acordados, que entenderam o que é a construção de política pública como direito, e que não é para pobre, é para todo cidadão que dela necessitar. E aí, então, dessa forma que a gente fala na assistência social, resultou em conquista de direitos, né? A exemplo, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que foi para a Constituição. Agora, gente, nada é dado, é conquistado. A gente olha para a educação e fala, né, os professores, com toda a sua organização, a saúde, que tem não sei mais quantas conferências mais que a gente. Mas esse povo levou muita borracha. O professor ficou muito na chuva, no sol, apanhou, o cachorro foi para cima. Nós, da assistência social, gostamos de falar muito de direito, mas eu não vi ninguém até hoje que mostrou alguma dentada de cachorro.
né? E hoje a gente está muito acomodado, e agora mais ainda com essa coisa da pandemia, nas suas casas, home office, né? Esse palavrão que a gente tem que colocar nos Estados Unidos para parecer que é mais chique, né? Então a gente está em casa, né, naquele bem bom, e o povo está lá fora, continua morrendo. A gente continua, né, elaborando, escrevendo, sonhando, e o povo continua lá. E eu sempre tenho essa grande crítica, porque pode falar o que quiser de alguns de nós, né? Pode até não concordar com o que a gente fala, com o que não gosta, mas não vou poder roubar uma coisa que é da história. Nós continuamos no dia a dia, nós não desanimamos nunca, porque nós acreditamos, né, os trabalhadores sérios, que, primeira coisa, não temos o direito de desanimar. E também não podemos viver como se fosse assim, o eterno muro das lamentações, e que esse governo é o pior governo que já teve. Todos os outros nós tivemos que lutar, porque a assistência social ela é disputada. Era disputada por projetos que eu vou falar logo mais. Então, na verdade, nós tivemos o quê? A mudança, a assistência social, que é de avanços e desafios, ela muda o ocular, né? Então, eu me lembro até dos primeiros projetos nossos que a gente alcançava cestas, depois, né, a gente colocou recursos na mão das pessoas para poder escolher a dignidade do que eu vou comer dentro da minha cultura, né? Porque imagina, fazer cesta e mandar para índio, para quilombola, para branco, para amarelo, sei lá, e tudo igual. Agora você coloca o recurso. A questão das condicionalidades eram lembranças, né, numa forma elegante e educada, de que as pessoas devem ser compromissadas com o processo de transformação. Então, os direitos socioassistenciais, como conquista, a gente diz que ele cria obrigação para o Estado, né? Por quê? A partir do momento que eu tenho um direito, o Estado tem uma obrigação. E essas obrigações nós temos que cobrar. Eu acho que o que está faltando para a gente, que nós não conseguimos avançar, é que a gente vai aceitando os colegiados, os conselhos e as coisas por aí. Não vi nada judicializado até hoje. Só quem é judicializado? O pobre, né? Os movimentos, o trabalhador que fala demais, que perde emprego, que some, que desaparece, o agente, né, transformador da luta do povo, que é calado. Mas eu não vi até hoje nenhum governo municipal ou estadual ou federal, com tudo que está fazendo, a gente ir, porque o município, o Conselho Municipal, o grau de recurso não é o Conselho Estadual. O grau de recurso do Conselho Estadual não é o Conselho Nacional, é o Ministério Público. Agora, o que me apavora é que muitas vezes nós vamos judicializar uma situação para defender a política pública, defender a população, e o Ministério Público, né, inverte a coisa. Quem fica como culpado é quem procurou para ser defendido. Por quê? Porque não temos, primeiro, um entendimento, ou a gente é muito mal resolvido com essa coisa de direito. E principalmente quando é para o negro, para o pobre, né, para a mãezinha que está lá criando seus filhos sozinho. É puta, é preta, é Raimunda, é Ferreira, porque tem nome, tem sobrenome, tem lugar, tem cor. E não é agora, né, ficar essa coisa, dessa dicotomia que está no país, esse paradoxo que eu falo assim, a gente se ama, mas ao mesmo tempo todo mundo se odeia, né? Que foram criando essa situação no país, dessa divisão. Nós não podemos entrar nessa. Não é aqui que está a coisa, né? Não é aqui que está a coisa. Nós temos que acreditar, primeiro, um país pujante, que nós temos condição de avançar. O que fizemos até aqui, né, nós temos que lutar, as conferências é para avançar nesse sentido. E aí, quando a gente fala dessa questão do direito, que ele é reclamado do Estado, o Estado se juntou naquilo que a gente tem, que é melhor da democracia, o Pacto Federativo, que diz muito, inclusive, dessa pandemia. O Pacto Federativo diz da pandemia porque a pandemia e a tal da máscara, né, que eu não estou usando aqui porque a gente está bem separadinho aqui, é que isso daqui é responsabilidade. É cuidar não só de mim, mas cuidar do próximo. Então, o Pacto Federativo nós temos 3 níveis de governo que vão, nesse arranjo institucional, viabilizar o sistema de proteção, né, para o brasileiro e para a brasileira. E esse sistema de proteção que ele é redistributivo e ele se ancorou justamente nesse Pacto Federativo, das obrigações, das responsabilidades, e que hoje não estão sendo respeitados, mas ninguém entrou até hoje, por exemplo, contra o Ministério, que ele cortou recursos, que ele fez isso, fez aquilo, e outra, sem passar pelos lugares de articulação política, mobilização, que seria CIB, CIT, o próprio Conselho Nacional.
E nós temos coisas mal resolvidas da nossa história, como negro, como índio, como população pobre. Tudo a gente acha que é desrespeitoso. Agora, o que fazem com a gente na calada da noite, os acordos políticos, que cada dia tem roubado os direitos, as pseudo, né, avanços, os pseudo-avanços tecnológicos, que só estão acabando com a política da assistência social, aplicativo no lugar do CadÚnico. Como atender a população? Como tocar nas pessoas? Como reconhecer os territórios para poder a gente ter, a partir da vigilância socioassistencial, respostas condizentes com as necessidades que lá estão. Então, os SUAS, essa coisa fantástica, que não foi o P de um partido, foram todos os partidos, solidários, grandes, discutindo, mas não pessoas, discutindo, não atacando, conversando, no processo dialógico, nós construímos os SUAS. Eu digo que se deve muito, a democracia brasileira deve muito aos espaços da CIB e da CIT, porque ali não é o mais voto ganha como no Conselho. Ali, a pactuação, ela precisa ter, primeiro, entendimento, né? A outra coisa é da votação. Pactuar é convencer todos. Quando todos estão convencidos, pactuamos. Isso é grande, porque tem que ter capacidade, respeito. Pode ficar calorado, sim, mas depois lá fora toma um cafezinho, porque a gente continua sendo da mesma massa, da mesma história. E o SUAS é fundamental para assegurar ao cidadão esse direito à proteção social. E ela é materializada no quê? Que a gente já tem lá, muito claro, né? Nas seguranças de renda, de sobrevivência, de acolhimento, de convivência. Então, nós sabemos, mas nós temos que falar, colocar em palavras que as pessoas entendam. A porta de entrada é o CRAS. A primeira vez que a pessoa chega lá, ela é acolhida. Nós temos que rever o nosso acolhimento, gente. Colocar um chazinho lá com a bolacha Mabel, ela não está me pagando nada, né? O Mabel, acho que até era deputado, esse senhor aí. Então, colocar a bolachinha lá, um cafezinho, um chazinho, e ganhar o coração da população. Conversar com ela, que ela não tenha medo. Não, eu até acho que o CRAS ele é muito reconhecido pela população. Porque quando tem problema aí com os aplicativos, ninguém consegue acessar nada no INSS. O auxílio emergencial, né, passaram longe da gente, mas o povo procurou o CRAS porque só nós entendemos o povo. Quando foi, né, a questão lá para regulamentar o artigo 3º, aí veio o decreto do presidente Lula falando da rede socioassistencial, e quando a gente tipificou os serviços, teve entidade que ficou fora. Lutaram para voltar para a assistência social, porque o que eles falavam? Que os trabalhadores da assistência social, do CRAS, do CREAS, do Centro POP, né, de todos os nossos equipamentos, o gestor, eles nos entendem. Eles falam com a gente, entendem quando a gente está falando. E aí, esse SUAS agora, ele vive dentro de um tempo que é de ajuste fiscal, que não é de hoje. E esse ajuste fiscal, ele começa, né, que é a era do gelo, que a gente fala, né? Que é lá da Emenda Constitucional 95, de 2016, que lançou esse tarde novo regime fiscal, né? Novo regime fiscal. E o que ele coloca, né? Ele congela por 20 anos, de 2017 a 2036, os investimentos, eu não gosto da palavra gasto, né? Os investimentos com políticas públicas. Todas as políticas públicas, sociais principalmente. Então, quais são as ameaças para a assistência social? Primeiro, a redução de gastos federais. A cada ano, os recursos estão subindo. Nós vamos falar aqui alguma coisa que você, como cidadão, está sentado ali e vai entender. Por exemplo, tem um tal de IGD, Índice de Gestão, IGD, Índice de Gestão Descentralizado, que é para avaliar, por exemplo, se o CRAS funciona, se a gestão está funcionando, manda um dinheirinho lá de Brasília. Simplesmente, o do SUAS, por exemplo, que é do Sistema Único, caiu, né? Ele continua ainda mantendo a questão do Bolsa Família, mas agora a gente tem notícias aí, né, que estão redesenhando o Bolsa Família, né? Porque cada governo que vem é aquela velha coisa, gente, eles parecem faraó. A partir do não sei o quê, a cor é tal. Aí todos os carros daquela cor, todos os prédios daquela cor, né? E tudo marchando daquele jeito.
Então, cada presidente que entra parece que tem que desmontar tudo. Só que política pública não pode ser desmontada. A concepção dela não se dá no querer, né, da cabeça coroada lá. Nós mudamos essa história faz tempo, mas a gente a cada dia sofre uma estocada. Vão tirar o cadastro único, vai colocar lá um aplicativo. Primeiro, que pobre tem aplicativo? Eu não dou conta. Minha geração, não sei, eu não dou. O tal do meu INSS não é meu. Eu estou para aposentar, entrei lá esses dias, e aí a primeira coisa que eu tenho que provar para a máquina é que eu sou gente, que eu não sou máquina. Ela é máquina. Só que ela me faz uma pergunta que eu não consigo responder. O que você ganhava em 1950? Cara, eu não sei o que eu comi ontem. Então, quer dizer, tudo que está sendo criado hoje nessa tecnologia é para afastar o direito do cidadão. É para você não conseguir mais colocar pessoas recebendo BPC. É para você não aposentar nunca mais. Aí, sem falar de outras situações. A própria auxílio emergencial, tudo isso daí a gente viu que não deu certo. Então, a redução do gasto federal a gente tem percebido há anos. Que eu falava, olha, gente, está subindo o pessoal das Bolsa Família. E eram poucas gente, não, milhões de pessoas, famílias foram sendo desligadas. Para quê? Para poder haver o equilíbrio fiscal, né? O recurso lá federal, em cima de vidas, né? O enfraquecimento dos direitos sociais. Primeiro que nós estamos vivendo essa balela de novo, que tem um povo por aí, e hoje com o tal do... Não é nem mais o Face, né? O WhatsApp é um problema para a gente. Ele é uma ferramenta de trabalho, ele é um trem iluminador para quem é iluminado. Agora, para quem está no lado negro da força, quanta caca tem feito. Porque quanta coisa ruim a gente tem visto. E foi dado voz a todo mundo. E o pior, aí a gente tem que lembrar do Martin Luther King, né? E os bonzinhos vão ficando cada vez mais atrofiados. Ah, eu não vou entrar nessa briga, não. Eu não vou entrar nessa disputa, não. Até porque não dá, né, gente? Mal do coração. Mas é muito mais gente falando coisas que não tem nada a ver. É desmontando. Eu não estou nem falando de fake news. Eu estou falando das news mesmo. Dos ataques. É assim, sem respeito nenhum, sem pudor nenhum, as pessoas estão atacando direitos. Estão atacando negro, estão atacando mulher, estão atacando todas as pessoas, né? E é tudo muito normal, muito natural. Nós temos a desvinculação do orçamento social, né? Isso a gente tem assistido, está acontecendo, né? A desresponsabilização com a cooperação federativa. A gente está vendo na assistência e viu agora na pandemia. E tem as loucuras também, né? Desse tal de o povo lá da toga, né? Do Supremo, que está mandando o país mais que não sei o quê, essa loucura que está institucionalizada. E o que acontece aqui? A desresponsabilização, o comando que a gente coloca, que era para supervisão, né, que era para dar as diretrizes e tal, sempre foi o nacional para políticas públicas da saúde, da assistência, lá. Depois veio o Estado, que fazia todo esse papel de formação, de capacitação, que está mais próximo do território, né, porque ele está dentro do território, e embora o Estado e a União sejam uma ficção legal, ele não tem materialidade. Eu vivo na cidade tal, na rua tal. O Estado é a organização de papel, a União. Mas ele tem um papel junto aos municípios. E o município, né, então, com recursos dos 3 níveis, tocar isso daí. E hoje a gente tem sentido que cada dia mais a União se desresponsabiliza, sem mudar nada do que tem do arcabouço jurídico legal e da arquitetura do que nós temos. Simplesmente não estão respeitando, e a gente também ninguém tem feito nada, porque todo mundo termina morrendo na mão de algum político. Qualquer coisa que faz, olha, o padrinho ligou porque não sei quem está incomodando. E aí, então, é isso que acontece. Conselho nenhum entra contra ninguém, por quê? Porque ou é funcionário público do conselho, ou é a entidade que recebe do governo, e termina essa coisa que a gente está vendo. E, infelizmente, a gente está chegando num momento muito amargo da nossa história, né? Por quê? Porque vai enfraquecendo a participação social e popular. Muitos de nós, dinossauros, da cabecinha branca, já foram para casa. Tem uns que estão aí de casa em cima de carro aí, né? Viajando pelo Brasil, graças a Deus, tem direito. Mas a luta continua e agora está pior ainda. Então, uns estão aposentando, outros estão perdendo a energia, outros perderam a graça. Porque não tem graça. O inverso é que é hoje a verdade. E qualquer coisa que você coloca que seria a verdade, ela não é aceita, ou ela é combatida. Então, quais os compromissos? A gente tem que fazer aqui o credo de novo, os compromissos do SUAS. Que colocaria as garantias de compromissos da política pública da assistência social.
O direito social garantido pela Constituição, mas pelo jeito rasgaram a Constituição, né? E quando lá em cima estão fazendo de tudo quanto é coisa com os artigos da Constituição, né? E eu não vou entrar aqui em caso particular desse ou daquele. Eu acho que quem comete o crime, todos devem pagar, porque nós temos que manter a segurança jurídica. Hoje eu tenho medo, eu não tenho segurança mais. Eu não sinto, como brasileiro, como cidadão, que eu tenho qualquer tipo de segurança. Porque o descalabro que a gente está vendo no país, né? A corresponsabilidade com o financiamento garantidos na LOAS, está tudo lá, gente. Só que não estão fazendo. E a gente não está tendo força, né? E não adianta bandeira ir para a rua. Nós temos que ver a questão legal. Que órgão que nos junta, que não dê a minha cara, mas que dê um coletivo que eles não consigam pegar todo mundo ao mesmo tempo. São estratégias que nós vamos ter que pensar. Manutenção e expansão de equipamentos públicos. Eu até me lembro quando a gente inaugurou aqui a Escola do SUAS, né? Que veio a ministra, que veio a nossa Ieda Castro, que era secretária nacional, e ela falava, que lindo, Mato Grosso do Sul, e continuamos, a primeira e única escola do SUAS do país, né? Que agora vai aniversariar proximamente. E aí o que acontece? Ela falou que nós tínhamos já inventado tudo, né? Colocamos os CRAs, e agora a gente ia qualificar a política da assistência social. Nós, de 2004, nós tínhamos mais ou menos 2.000 unidades. Em 2016, chegamos a mais de 11.000 CRAS, CREAS, CETUPOP. Nós íamos profissionalizar a política da assistência social e temos, né, com definição de equipe não mínima, mas de referência, né, ao serviço e padrão de qualidade do governo e da sociedade civil. A melhoria progressiva da gestão pública, dos serviços e benefícios nos níveis de governo, os pactos de aprimoramento da gestão. Mas aqui no Brasil é assim, a gente vai para uma reunião, se alguma coisa não acontecer, a gente fala, tal coisa aconteceu. Aí o outro lado pega e diz assim, nós vamos ver o que está acontecendo. Gente, tudo que está sentado ali está pago, tem salário. E nós estamos falando de pessoas que vão estar com frio, pessoas que vão estar com fome, pessoas que estão sendo violadas a cada dia, porque a violência não se dá fora de casa. O lugar de melhor, em termos de proteção, é a casa da gente. E é também um lugar de desproteção, se a coisa não estiver bem. E, por fim, a expansão e qualificação dos serviços. A cidade continua com o velho, glorioso e sempre único CRAS da cidade. E a cidade que tinha 20 mil habitantes já está com quase 40 mil habitantes. A saúde continua crescendo. Uma birosquinha, né, quer dizer, um pontinho em cada esquina está lá, um prédio da saúde. A assistência social continuamos com o mesmo CRAS, né, que quando passou por aqui, em 2000, sei lá o quê, acho que foi até, me lembro dos últimos CRAS que saíram de uma emenda parlamentar, né, são aqueles em algumas cidades. É o único CRAS da cidade, e um CREAS, né? Enfrentar a naturalização das vulnerabilidades, situações de violência e violação de direitos. E eu falava que outros projetos disputam a política. Primeiro, o projeto clientelista, né, que é caritativo, paternalista, voltando a moralizar o comportamento dos pobres. Eu não sou contra a entidade, eu venho de lá, eu venho desse campo, eu acredito na organização da sociedade. O Estado não fez ou não deu conta, o povo arregaçou as mangas, soldou seu CPF, fez o CNPJ e foi à luta. Mas nós não podemos refilantropizar a assistência social. Outra é a questão do projeto de criminalização da pobreza, voltando a estigmatizar, punir e reprimir os jovens negros do Brasil. E tem gente que se arrepia até o pé quando a gente fala isso, porque vocês são tudo, agora a palavra agora, ou é essa coisa, como é que fala, de tirar a gente do ar? Tem os lacradores e tem aqueles que, agora eu não vou lembrar que é termo novo, né? Mas que a gente simplesmente é persona não grata, né? No meu tempo era latim, né? Pronto, vamos tirar, ninguém mais segue, ninguém mais ouve, ninguém mais não sei o quê. E olha que eu tenho visto umas carinhas por aí quando eu falo, que agora desliga o trem aqui, eu não consigo mais ver a cara da pessoa, faz umas caras porque não tem som, mas parece que eu consigo ler algumas coisas que falam quando eu estou falando e tem lá do outro lado. A gente vê. Eu acho que a gente tem que manter um nível de consciência, de participação, de poder conversar os opostos sem se matar. A outra coisa é o aumento da violência contra públicos específicos, incluindo índios, negros, religiões de matriz africana, população LGBT. Isso é aquela coisa, sabe, folclórica. Eu estou falando de gente que está morrendo.
Escolha, não é escolha, não é opção, é orientação sexual, e isso daí leva à morte, leva a pessoa não ser aceita, jogada na rua, não sei o quê, e para alguns parece que é festa. E os outros que têm medo, que parece que vai chegar uma drag queen aqui toda montada e vamos ter aqui uma festa, não sei o que, uma parada gay. Não é disso que a gente está falando. Estou falando de pessoas que têm o direito de viver, que têm o direito de ir para uma igreja, que têm o direito de sentar, comer como todo mundo, né? E os crescentes casos de feminicídio. Por fim, gente, nós, contudo, né, em nenhum lugar desenvolvimento social e cidadania se faz com clientelismo. O que a gente assiste hoje no governo federal, em muitos lugares que vai se replicando, é essa visão das ações de moralização do pobre, criminalização da pobreza. Desenvolvimento social depende de política pública, que combate a pobreza, que previne, né, contra a pobreza, que reduz a desigualdade de renda e oportunidades, e enfrentamento a vulnerabilidades e violações de direitos. Sem dinheiro não tem como fazer. Mas eu desconfio que hoje nosso problema nem é dinheiro. Nós temos essa grande disputa, de novo, de direitos, porque são seres humanos, porque está na Constituição. Todos são iguais. Só que alguns não aceitam ver um igual trabalhador poder viajar, por exemplo, para os Estados Unidos. Filho de trabalhador terminar uma universidade e poder concorrer com um filhinho da madame à vaga. Essa é a verdade. Isso está posto de novo. E aí, essa conferência, eu acho que tem que ter pouca proposta. A gente tem que ter mais posicionamento. Ou os conselhos e os nossos espaços de articulação, né, e também de decisão começam a representar contra todas essas violações, ou não existe. Porque contra a violação, nós temos que usar a letra da lei. E outra, temos que... Eu continuo acreditando nesse país, eu continuo acreditando na Constituição, eu continuo acreditando na toga, porque gente boa, gente ruim tem em todo lugar, inclusive na minha casa. Então, o Brasil não está perdido. Os tempos são difíceis, mas não são de desesperança. A esperança, né, esperançar, como dizia Paulo Freire, ela é prene. Ela é prene de vida. Ela é prene de... É uma criança que nasce. Tantos estamos morrendo, mas tantos estamos vivendo e tantos estamos nascendo. Olhar para as pessoas com mais carinho. Lembrar que a pandemia é só uma ferramenta para lembrar que nós temos que nos humanizar mais. E o que nos humaniza é o outro. Ninguém é uma ilha. Acho que a maior experiência que a gente tem do Covid, eu passei, todo mundo sabe profundamente isso, é que a gente depende completamente do outro, né? Para comer, para beber, para andar, para sobreviver. Então, o nosso carinho, né, do Conselho Estadual, o nosso reconhecimento a todos os militantes, trabalhadores, nós somos aqueles que não fomos para casa, que nós ganhamos até redação de lei dizendo que somos importantes, imprescindíveis, mas não nos vacinaram, não cuidaram da gente e ainda estamos, muitos de nós, morrendo. Não somos loucos, somos responsáveis. E eu tenho um orgulho, um santo orgulho, de todos os trabalhadores, que mesmo com medo, né, mas eles não têm medo, eles têm fé. Fé no Brasil, fé nas pessoas. E aquela história, Deus sobre todos, não existe. Deus vive no meio de nós, no coração de cada brasileiro que ainda tem noção do que significa essa grande pátria, essa grande nação. O meu grande abraço, né, o meu beijo e reconhecimento a todos e todas que fazemos esse grande movimento de cidadania e pela vida. Muito obrigado.